Oi, tudo bem? Hoje eu vim aqui para compartilhar algo com você, que esse vídeo vai chegar até você, que vai precisar ouvir ele. Eu tava aqui agora vendo no TikTok uns vídeos do feed ali e passou uma menina que postou uma batalha, que ela abriu uma tela de batalha com outra pessoa e esse outro oponente, que seria, né, o seu colega, ele é uma pessoa que tem paralisia. E aí ela colocou o que Deus falou com ela através da vida dessa pessoa. E aí parte do testemunho que ele estava contando, ele estava dizendo assim que ele achava que Deus tinha castigado ele quando ele, né, já nasceu com a paralisia. E ele precisou fazer muita terapia, né, para ele entender dentro de si mesmo que aquilo não era um castigo e que aquilo poderia ser algo bom no sentido de o que ele deveria fazer com aquilo, já que ele não poderia mudar a realidade dele, né? E aí o Senhor me fez lembrar do versículo do devocional de hoje, que está lá em Filipenses capítulo 2, que foi um versículo, inclusive, que me chamou muita atenção hoje na hora que eu estava fazendo meu devocional, que ele vai dizer assim, é o Filipenses capítulo 1, versículo 29, que diz assim: porquanto por amor de Cristo vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. E aí veio muito forte isso no meu coração, porque muitas pessoas acreditam que tudo de ruim que elas vivem na vida, ou que elas passam, enfrentam, normalmente é o caminho mais fácil da nossa mente, assim, é atrelar isso, né, ou comparar isso a um castigo. E isso se torna um tormento muito maior do que o que aparentemente é, né, o sofrimento que a gente passa. Nesse mês de julho, eu passei por 2 lutos sequentes. Primeiro faleceu meu tio, que eu amo muito, que me criou como uma filha. E passando uma semana e meia depois, faleceu meu pai biológico. Eu não fui criada com ele, mas eu sempre tive respeito, carinho e sempre orei a Deus pela vida dele, pela salvação dele. E não é diferente, né? A gente sofre do mesmo jeito. E aí eu conversando assim com Deus, eu falei: Senhor, por que é tão difícil pra gente lidar com o sofrimento, né? A gente pensa que o sofrimento sempre é pra morte. Nunca é algo positivo pra gente, o sofrimento. E aí a resposta o Senhor me deu na palavra. Que o Senhor ele vai dizer que se a gente participar das dores de Cristo, né, do sofrimento que Cristo, né, passou, a gente vai herdar junto com Cristo tudo aquilo que Deus prometeu dar para o Filho dele e nós herdaremos com ele. Deus não está fazendo aqui uma troca entre você sofrer para receber algo, mas é porque ele vai explicar que o sofrimento é algo que é terreno, é algo natural da natureza humana. E então quando a gente passa pelos dias difíceis, quando a gente passa pelas lutas e a gente culpa Deus, isso tudo é uma estratégia, até mesmo eu falo do inimigo, justamente para afastar a gente daquilo que seria mais próximo de Deus, para a gente sofrer sozinho, ficar deprimido muitas das vezes e até pensar em tirar nossa vida, porque acontece, muitas pessoas pensam isso. Então, quando eu vi o testemunho desse rapaz, e essa menina chorou muito né, durante ali a batalha da live, e aí ela fez algo que foi muito mais lindo ainda, que foi postar isso para compartilhar com a gente a experiência dela, porque ela diz ela que anteriormente ela tinha orado a Deus, perguntando a Deus por que ela passava por tantas coisas ruins, tipo assim, que ela não via um sentido para aquilo, ela não entendia por que aquilo estava acontecendo com ela. E não é diferente na vida da gente, nós sempre pensamos que tudo que nós vivemos é ruim, que nada daquilo vai trazer algo que seja bom daquilo para nossa vida. E aí vem aquele rapaz, é um jovem, e fala assim: bom, eu tenho paralisia. E aí? E aí, claro que a gente não tem que comparar, né? Cada um nasceu da forma que nasceu. Se for, né, para ser se não é, não é. Mas ele disse assim: ei, mas eu encontrei um caminho. Eu encontrei um jeito. Eu encontrei um motivo para acreditar que isso não é o fim, que isso não é para me angustiar tanto assim, que eu posso fazer algo bom sobre isso. E aí ele começou a comentar ali na live que ele tem amigos que nem falam.
Ele tem paralisia, mas ele tem voz, ele fala. E os amigos, né, que provavelmente deve ser da mesma convivência dele, ele falou que não fala, mas sorriem. E aí ele disse que quando ele vê os amigos dele sorrindo, ele pensava assim, meu Deus, o que eles estão querendo me dizer? Que talvez eu esteja reclamando da vida para quem tem voz, pode falar, e eles que talvez gostariam de falar não podem falar. Então, assim, faz parte da vida o sofrimento, né? O sofrimento, ele não é indiferente da gente. Só que o que a gente vai fazer com o sofrimento é que a gente tem que, né, trabalhar na nossa mente aqui, no nosso coração, porque o sofrimento ele vem, né, mas as coisas boas também vêm. Então a gente não pode dar mais ênfase para o sofrimento do que para os dias bons que a gente vive. E aí eu senti no meu coração de compartilhar essa palavra, porque na Bíblia também vai falar sobre isso, né? Que o Senhor, ele sofreu por nós também, né? Ele teve a vida dele ali entregue naquela cruz para se cumprir, né, a promessa de Deus, para se cumprir, né, a vontade de Deus em querer também que nós tivéssemos acesso a ele de novo, onde nós pudéssemos buscar esse refúgio, essa fortaleza, essa alegria no Senhor, né? No Senhor, na fé, no amor de Deus por nós. Então, assim, eu achei muito lindo e eu resolvi compartilhar justamente porque isso é um dilema que eu acho que está no coração de muitas pessoas, né? Acreditar que o sofrimento se torna um castigo ou consequência de pecado. Mas pode até ser. Às vezes tem sofrimento que a gente passa que a gente considera desnecessário, porque se a gente tivesse tomado outra atitude, talvez a gente não sofreria, de fato. Mas aqui a gente está lidando com um tipo de sofrimento que às vezes ele não tem uma resposta. Por exemplo, o luto. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu tive que despedir da pessoa que eu amo? Porque eu tive que ter uma doença crônica, uma doença degenerativa? Porque eu tive... São tantos porquês, né? Então, assim, se você também se encontra nesse mesmo estágio, eu digo pra você, a cura emocional em Deus, a cura emocional, né? Se tratando na terapia, pra você compreender. E cada um tem a sua história, tem, né, o seu momento. Então acho que todo mundo precisa de oportunidade para tratar isso e saber lidar com isso. Que Deus te abençoe.